Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais uma aula e hoje a gente vai modelar capital de giro. Vamos colocar o cabeçalho aqui como working capital e aqui a gente já pode iniciar. Eu vou colocar a mesma formatação dos que estão aqui em cima, Alt C, e eu vou aplicar aqui, beleza? Então vamos colocar aqui a necessidade de capital de giro, o capital de giro. E aqui os prazos médios, PMCP e PMCR. No caso aqui é prazo médio de contas a pagar e aqui embaixo prazo médio de contas a receber. E a gente vai colocar isso em dias. Meu prazo médio de contas a pagar eu vou deixar 30 dias e o de receber 60. Qual que é a ideia aqui? Bom, eu vou explicar novamente por que esses valores que variam dessas contas a pagar, contas a receber, estoque, enfim, subtraem ou somam dentro do nosso caixa. Porque o que acontece? Aqui no nosso fluxo de caixa, a gente já parte pelo P&L, que é o lucro líquido, mas novamente, isso a gente está partindo do pressuposto que o que a gente vendeu, a gente comprou e a gente estocou, a gente conseguiu vender tudo no mesmo período. Então, nesse caso aqui, nunca tem um período de contas a pagar, contas a receber, enfim. É como se estivessem sempre zerados. Então, o que a gente tem que fazer aqui é trazer de volta para o caixa o resultado dessas variações. Então, por exemplo, vamos supor que eu vendi R$ 100. E desses R$ 100, 50 eu tive a prazo. No caso, eu não recebi esses 50 ainda. O meu lucro, de forma geral, assim, generalista, foi de R$ 100. Só que eu não recebi efetivamente esse 100. E esse 100 eu tô trazendo ele para o meu fluxo de caixa. Então, o que eu não recebi em caixa foi esses 50 que eu estou para receber ainda. Nesse caso, eu vou diminuir lá no meu fluxo de caixa porque eu não recebi ainda. Então, basicamente, é dessa forma. E o porquê a gente traz essa informação lá para o fluxo de caixa. Então, é para transformar o lucro contábil em si em um caixa efetivo. Beleza? A mesma coisa com contas a pagar, tá bom? Então, vamos supor que a gente fez uma compra de mercadoria de R$ 100. Eu teve uma despesa ali de R$ 100, melhor. Essa despesa de R$ 100 a gente teve uma entrada de... Teve uma saída efetiva de 50 e o restante, o resto dos 50, ele ficou para pagar. Então, se eu não paguei ainda, o que significa? Que eu vou somar ele no meu fluxo de caixa, porque eu ainda não paguei, beleza? Funciona basicamente dessa forma aqui. Para eu fazer o de contas a pagar, eu vou fazer a soma das despesas e custos e os impostos também. Então vou começar aqui pelas deduções, o COGS e SG&A. Vou dividir por 360 e multiplicar pelos dias aqui. Como essas informações aqui estão negativas, eu vou deixar negativo aqui também para ele trazer positivo. E aqui o contas receber, eu vou pegar minha receita, vou dividir por 360 e multiplicar por 60, que é o prazo médio de contas a receber, e vou fixar. Ok, então ele me trouxe os resultados, eu só vou formatar aqui. E beleza. E qual que vai ser o meu capital de giro? Vai ser o contas a pagar menos o contas a receber. Então, nosso capital de giro aqui ele tá dando negativo. Isso porque a gente paga depois, a gente paga antes, na verdade, e recebe depois.
Tanto que o nosso prazo médio de contas a pagar está em 60 e o a pagar está 30. Falei errado, perdão. É o receber 60 e pagar 30. Então, nesse caso aqui, ele está consumindo, a gente precisa de dinheiro para pagar essa operação aqui. Então, nossa necessidade provavelmente ela vai ficar negativa também. Aqui, no caso, a necessidade de capital de giro vai ser o capital de giro atual menos o período anterior. Então, ele funciona basicamente dessa forma. E esse valor aqui de necessidade a gente vai estar trazendo lá para o fluxo de caixa. Aqui em variação de working capital. Vamos linkar já. Beleza. Então ele está tirando do meu caixa aqui, tá bom? Porque, novamente, eu estou pagando antes de receber. Então, se eu pago antes de receber, eu estou tendo uma saída de caixa. Funciona basicamente dessa forma. Terminamos de modelar o capital de giro e agora a gente já pode começar a modelar o CAPEX. Vou adicionar a seção de CAPEX aqui. Ctrl N. E eu vou adicionar a borda inferior. E eu vou adicionar mais uma linha de CAPEX, BRL, unidade de medida. E eu vou colocar que meu CAPEX é de 150 milhões. E minha depreciação vai ser em anos. Eu quero que ele deprecie isso em 10 anos. É só para fins didáticos aqui, tá, pessoal? Vocês podem colocar como bem entender. Tanto o valor quanto a depreciação. Vou só formatar esses dois números. Ok. E o que eu quero que ele faça aqui? Porque eu tenho um período de construção e um período de operação. Como eu estou construindo ainda, eu tenho 3 períodos construindo, eu não quero que ele pegue direto em um período e traga todo o meu total de CAPEX. Eu quero que ele seja distribuído conforme ele constrói. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor do meu CAPEX e vou dividir pela soma da construção de toda essa linha. Porque aqui, conforme está construindo, ele vai dividir pela soma desses valores. Ó. Então aqui vai ser 3, ele vai dividir por esse total de períodos. E eu quero que ele multiplique pelo próprio ano de construção e operação. Construção aqui no caso, né? Então se ele multiplicar por 1, ele vai trazer esse valor que a gente dividiu por ele mesmo e ele vai trazer o próprio resultado. E quando chegar lá em dezembro de 2029, ele já vai reconhecer que não está mais em construção e já vai começar a me trazer 0. Então, deu certo aqui a fórmula. E ok. Agora a gente vai fazer a depreciação. A depreciação ela vai ser o seguinte. Eu quero que a minha depreciação sempre vá somando os períodos anteriores. E para quando chegar em um determinado período em que a soma de toda a depreciação foi igual à do CAPEX, ele pare de depreciar. Então vai ser basicamente isso que eu quero fazer. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o C e o soma. Então, se a soma, e eu vou referenciar essa célula aqui 2 vezes, tá? A mesma célula com soma. E aqui eu vou apertar F4 para fixar somente a primeira, porque quando eu arrastar, eu quero que ele vá arrastando a célula aqui da direita e a primeira continue fixa. Então, se a soma desse valor for igual ao CAPEX, eu vou fixar também, ele vai me retornar 0, porque se ele somou toda a minha depreciação anterior e ela já foi igual ao CAPEX, significa que eu não tenho mais o que depreciar. Então me retorna 0. E se falso, eu quero que ele pegue o meu CAPEX e divida pelos anos de depreciação. E multiplique também pela linha aqui de operação, porque
eu quero que ele comece a depreciar somente quando começa a operação em si, porque eu não posso depreciar um item que está em construção ainda, só quando ele está finalizado, beleza? Então vamos utilizar essa fórmula, esqueci de fechar o parênteses final, mas tudo bem, e vamos ver se deu certo. Então, se a gente somar aqui todo esse valor da depreciação, ele é para dar os 150 milhões. E deu. Beleza? Então, eu vou formatar isso aqui. Ok. Então, deu certo. A nossa depreciação aqui ela está positiva, mas é só para fins de cálculo. A gente pode colocar ela negativa quando a gente colocar ali nos demonstrativos, não tem problema nenhum, tá? Só cuidem desses jogos de sinal aqui para não esquecer. Se vocês quiserem, pode colocar uma outra linha de depreciação aqui também, somente com esse valor, só que negativo. Não tem problema nenhum, tá? Vocês usam isso como referência. Linha aqui no Excel é de graça, podem usar como vocês bem entenderem. Eu vou deixar aqui mesmo e depois eu jogo lá para negativo. Qualquer coisa, se der algum problema, eu faço outra linha de referência. Ok? E aqui a gente vai colocar um saldo de CAPEX, que vai ser basicamente o período inicial menos a depreciação mais o saldo final do período anterior. Então, estava com 50 aqui no primeiro período, foi para 100, 150 e terminou. E aqui a gente já começou a depreciar. Só ter a depreciação. E a gente zera a depreciação lá em dezembro de 2038. Eu quero testar aqui se eu colocar menos tempo e mais tempo de depreciação, para ver se vai continuar funcionando. Então, em vez de 10 aqui, eu vou colocar 6, por exemplo. Ok, então ele começou... Tá correto. Ele ficou depreciando somente 6 anos também. E vamos colocar 12. Aqui também tá correto. Ele termina de depreciar lá no último ano. Beleza? É bom vocês fazerem sempre essas validações, sabe? Porque pode acontecer de alguma fórmula quebrar, enfim. Sempre testem outras variáveis durante esses cálculos, assim, sabe? É bem interessante. Beleza, então agora já que a gente terminou de modelar o CAPEX, a gente vai colocar nos nossos demonstrativos. Ali na DRE estava faltando, né? E eu vou colocar o sinal de menos e vou trazer a depreciação para cá. Eu vou trazer aqui direto da depreciação. Não deu certo? Deu. Ok. Beleza. Tá somando aqui com a depreciação. E aqui tá correto. E aqui no fluxo de caixa ele também trouxe positivo. Só vou deixar com a mesma formatação. E aqui também a gente vai colocar a aquisição de CAPEX. Aqui nessa linha. Vamos formatar aqui também. Beleza, tô somando o CAPEX corretamente. Só que como a gente está fazendo aquisição, isso aqui tem que estar negativo, na verdade. Então vamos trocar o sinal. Vou arrastar um pouquinho a fórmula. Os nossos saldos de fluxo de caixa aqui, eles estão negativos por enquanto, tá? Mas a gente vai começar a modelar a dívida e modelar também o equity. Então, já que um caixa ele não pode ficar negativo aqui, nem no balanço, a gente vai, depois que a gente fizer esses modelos aqui, ele vai trazer positivo corretamente, não tem problema nenhum, tá? Então, beleza, a gente fez basicamente um demonstrativo de caixa,
A gente modelou o capital de giro e a gente também modelou o capex. E agora vai ficar faltando modelar o equity, dívida e algumas partes do valuation em si que a gente vai fazer. Tranquilo? E é isso. Até a próxima aula.